Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Olá, pessoal. Boa noite. A gente está aqui hoje, começando o nosso segundo dia do minicurso de Law and Economics. Ontem nós fizemos uma introdução à análise econômica do direito e hoje a gente tem, nessa segunda aula, vamos discutir a teoria econômica da propriedade e o teorema de Coase. E para isso, a gente conta aqui com a honrosa presença do professor Vinícius Klein. O professor Vinícius Klein, ele é mestre e doutor em Direito. Ele é doutor em Economia, olha só, das poucas pessoas que eu conheço que tem 2 doutorados. Foi visiting scholar na Universidade da Colômbia, é procurador do Estado do Paraná, professor da Federal do Paraná. E ele é o autor de um livro muito bacana na área de análise econômica do direito, que você tem resumos sobre as obras dos principais autores de análise econômica do direito. Então, assim, a gente não poderia estar melhor acompanhado aqui, não poderia ter trazido a melhor pessoa para falar sobre teoria econômica da propriedade e o teorema de Coase. É muito bom, professor, tê-lo aqui. Obrigado pela presença. Passo, então, a palavra ao professor Vinícius Klein. Boa aula. Obrigado, Fernando. Um grande prazer estar aqui no IDP, mesmo que virtualmente. Um grande prazer aceitar seu convite e participar desse curso que tem grandes professores. E é uma grande honra falar depois, uma grande honra e um desafio falar depois de você, e aí terendo depois o Luciano, a Amanda Flávio, o Cristiano falando depois, Então, vamos começar a trabalhar o assunto aqui da teoria econômica da propriedade e do teorema de Coase. E assim, eu sei que o Fernando fez uma introdução na aula passada, mas eu tenho assim coisas que sempre difícil não falar em apresentações. É uma parte histórica e tentar contar alguma história, algum contexto histórico sobre Law and Economics. E eu vou fazer isso, se por acaso vocês já viram isso, quiserem que eu passe, podem até me falar, mas eu acredito que o professor Fernando tenha dado todos os fundamentos, os conceitos principais de Law and Economics na aula passada. Aqui, só para a gente ver um ponto que é o seguinte: o movimento de Law and Economics é um movimento que hoje em dia tem muito a ver com a Escola de Chicago, porque ela foi a fundadora do como a gente conhece o Law and Economics hoje. E conceitos como consequencialismo, conceitos como eficiência, tem muito a ver com a Escola de Chicago, e esses conceitos foram explorados pelo professor Fernando na aula passada. Mas só lembrando que a questão do papel do Estado na criação de um aparato regulatório, de controlar o mercado, e depois, no momento segundo, da segunda parte do Law and Economics, mais de Chicago, de verificar se esse aparato estava sendo eficiente, estava funcionando bem, se não precisava ser reduzido, tem tudo a ver com o Law and Economics. O Law and Economics surgiu para discutir intervenção estatal na economia.
né? Ela surgiu a partir de um debate bem clássico de direito antitruste e de criação de agências reguladoras dos Estados Unidos. E tem uma segunda onda de criação e de desenvolvimento quando se passou a questionar se essa construção estava funcionando bem, se não estava sendo ineficiente, se não precisava ser reformada ou reduzida. Tá? Então, só esse ponto aqui. Na segunda onda de Direito e Economia, né, nessa parte aqui que a gente tem a partir da Escola de Chicago, dos conceitos que vocês começaram a ver na aula passada, que a gente tem o teorema de Coase, né, que é o foco da nossa aula. Né? O nosso herói de hoje, né, é o Coase, é o Ronald Coase. Aí, nosso personagem principal. Aí, mas vamos primeiro entender como é que o Coase se relacionava com a criação do movimento de Law and Economics e como que ele trabalhou esse período. Né? Então, só para a gente lembrar, assim, então a gente tem um segundo movimento de Law and Economics, né? O primeiro surgiu em 1890, mas pela criação de agências reguladoras, criação da legislação antitruste, do Sherman Act. Esse movimento tinha uma certa característica, que não é o foco da aula de hoje, mas depois ele foi... ele meio que acabou, os principais autores daquele período deixaram de ser tão relevantes, e a gente passou depois com o segundo movimento de Law and Economics, que surgiu na Escola de Chicago. Né? É importante a gente pensar isso porque o nosso personagem principal, né, do nosso enredo aqui de hoje, ele estava lá em Chicago, nesse período que é o Ronald Coase, e a gente tem que entender um pouco como que ele se relacionava com as pessoas, né, lá. Então, veja, assim, na aula passada, provavelmente, o professor Fernando falou para vocês que a ideia de Law and Economics tem muito a ver com interdisciplinaridade, né? Não é, talvez não seja, dependendo da versão que a gente trabalha, não seja só um olhar interdisciplinar entre direito e economia, a gente pode ir além, pode ter um movimento, uma lógica mais intensa de aproximação de direito e economia, mas a base disso daqui está uma relação muito boa entre direito e economia, né? Entre uma análise econômica de conceitos jurídicos, uma incorporação de questões legais no entendimento do sistema de mercado, como o sistema de mercado funciona e como ele deve funcionar, né? E aqui, assim, só para vocês entenderem como o Universidade de Chicago é um ponto bem importante na lógica interdisciplinar, eu sempre falo isso nas minhas apresentações, essa parte histórica aqui. A gente, às vezes, pensa que a aplicação, por exemplo, de Law and Economics para políticas públicas, para regulação, ela é, assim, a última novidade. Veja, em 1939, o Henry Simon, que é um cara muito importante, criou o conceito de racionalidade limitada, os primeiros caras a debater isso, né? O Ronald Coase fez a Henry Simon Lecture já depois, em Chicago, né, quando ele já estava mais para o fim da carreira dele, mas ele lecionou em 1939 na Faculdade de Direito da U Chicago, curso de Economic Analysis of Public Policy. Ele contratou um cara chamado Aaron Director para ser o diretor da Faculdade de Direito de Chicago. E esse cara foi um cara que trouxe todos os economistas, né? Ambos tinham sido alunos do cara chamado Frank Knight. Frank Knight é um economista bem importante aí, né, porque ele basicamente ele cativava muitos alunos, né? Então, por exemplo, tem casos famosos aí de pessoas que eram socialistas, falaram Frank Knight, viraram, né, em uma ou duas aulas viraram defensores do livre mercado, né? E foram incorporados por lógica do pensamento de Chicago. Então, ele era um cara que aplicava, né, explicava bem as coisas ali e atraía muitos seguidores, né? Uma coisa importante em qualquer movimento teórico é se manter, ter seguidores, conseguir ter espaço na academia. E o Frank Knight foi um cara central ali nesse sentido, né? Por exemplo, lá em Chicago, em 56, a gente tinha o Aaron Director Friedman. Em 58, o Stigler chegou lá, e o Stigler é muito importante, porque a gente vai ver que foi ele que enunciou o teorema de Coase, né? Depois, em 64, Coase, 69, o Posner. A gente tinha lá também Becker, né, que não está nessa lista aqui, Bork, Henry Maine. E depois, numa segunda geração, a gente já tem autores como Landes, o Epstein, o Eastbrook, o Douglas Bard, que está lá até hoje, por exemplo, o Douglas Bard. Veja, o Coase entrou lá, se vocês olharem um pouco da vida dele, ele estudou na London School, né? Ele foi para Chicago, trazido pelo Aaron Director, quando o Aaron Director estava já se aposentando de ser diretor da faculdade, e o Aaron Director convidou ele para ser o editor do Journal of Law and Economics, que era o primeiro jornal de direito e economia, e ele sempre fala que uma das coisas que atraiu ele para ir para Chicago era ser editor do Journal. Por quê? Porque ele tinha publicado
37, um artigo muito famoso, né, que está o nosso herói aqui, o Ronald Coase, o The Nature of the Firm. E esse artigo em 37, ele falou assim, eu queria ter ele fala, eu queria participar e editar um jornal que publicasse coisas como aquele meu artigo, The Nature of the Firm, que discutissem aspectos jurídicos legais do sistema econômico, usando o ferramental econômico, né? E aqui ele faz uma pergunta famosa, né? Por que não tem uma grande firma que é responsável por produzir tudo, né? Por que a gente tem várias firmas no mercado, né? E aqui ele desenvolve o conceito de custo de transação que a gente vai ver na aula de hoje, que é bem importante para o momento de Line Economics, né? E ele então, entrou para ser editor de jornal, começou a dar aula, né? Começou a interagir com todos esses autores que formaram o movimento de Line Economics, tá? Em 60, ele publica o artigo bem famoso dele também, né? O The Problem of Social Costs, no qual se deriva o teorema de Coase, tá? Lá já em Chicago, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, né? Que é o Prêmio Nobel, o prêmio em homenagem ao Alfred Nobel, em 1990. Ele viveu 102 anos, né? Um bom sinal para quem pratica Law Economics, aí, quem sabe consiga viver muito aí, né? Morreu recentemente, de certa forma, em 2013, né? Ele fundou o Instituto Ronald Coase, tem o Instituto Ronald Coase, né? Trabalha com coisas bem específicas de custo de transação, além dos Coase, ele sai do Instituto em Chicago, né? Que é uma coisa mais ampla de Law Economics, né? O Coase, quando morreu, estava escrevendo sobre a China, tá? Sobre o surgimento do mercado na China, no Vietnã, tá? Foi a última obra dele, tentar entender isso daí. E a gente vai ver como que ele construiu, tá? Mas o ambiente intelectual da construção do termo de Coase era esse, né? Ele estava numa faculdade no qual surgiu o movimento Law Economics, ele era editor do principal jornal do assunto, e ele interagia com economistas dentro da faculdade de Direito, né? É até interessante, porque o Coase, ele é economista, mas ele mais deu aula em Direito, na faculdade de Direito, que na faculdade de Economia, tá? Se você pensar em termos de, né, a gente for ver os alunos dele, ele deu muito tempo aula na faculdade de Direito da U Chicago, e bem menos tempo na faculdade de Economia. Então, ele sempre foi um agente filtrado ali, conseguiu incorporar discussões econômicas e tentar trazer alguma questão jurídica, algum aspecto jurídico importante para entender o sistema de mercado, tá? Ele até fala que ele gostaria muito mais de estudar como que o Estado e como que o direito produz custos de transação, né, do que o contrário, né? A gente vai ver também um pouquinho mais para frente, do que entender como que conceitos econômicos poderiam ser aplicados para produzir um mundo sem custo de transação, que foi o que acabou acontecendo. Mas antes a gente, né, vamos parar um pouco na discussão histórica e vamos pensar no contexto jurídico, né? Uma coisa importante para a gente ler o termo de Coase em termos jurídicos, acredito que quase todos, não, a grande maioria dos alunos aqui é formada em Direito, então isso vai ser meio fácil, mas vamos lembrar um pouquinho do direito de propriedade. Veja, aqui, o direito de propriedade, pode-se dizer que ele é central ou um fundamento básico para o sistema de mercado? A princípio, sim, né? Direito de propriedade, qual que é o conceito de capitalismo? Propriedade privada dos meios de produção, ou da maioria dos meios de produção, né? Então, se esse é o conceito central, o sistema de mercado pressupõe propriedade privada. Alguém poderia me levantar uma questão agora, mas a gente não vive, professor, na era do compartilhamento, na era da ausência de propriedade. Aí, se a gente for pensar, veja, o modelo do sistema de mercado, seja um modelo de equilíbrio geral, um modelo de equilíbrio parcial, um modelo econômico que descreve o sistema de mercado de uma forma mais ampla, ele não pressupõe de forma tão explícita assim que alguns indivíduos privados têm que ter propriedade, não é isso. Mas para que eu transacione bens e tenha relações, né, de barganha, eu preciso ter alguém dono e alguém que queira comprar, eu preciso que alguém alugue esse bem, assim por diante. A questão não é tanto deter propriedade privada, e sim eu deter capacidade de transacionar ativos, né, e para isso, a propriedade privada é o meio jurídico para eu trabalhar essa ideia. Veja, se o sistema de mercado funcionar muito bem, de uma forma perfeita, a propriedade privada ela é importante, mas deter propriedade talvez não seja tão importante. Por que esse paradoxo? Veja, o que o sistema de mercado me oferece quando ele funciona muito bem? O bem que eu quiser a um preço acessível, digamos assim, né? Um preço baixo, um preço de concorrência, um mercado que tem a rivalidade, né?
E se os mercados existirem, eu compro, eu vou no mercado e compro esse bem. Então, se eu tenho, como por exemplo, lavar minhas roupas numa lavanderia a um preço baixo, né, não precisaria necessariamente comprar uma máquina de lavar roupa, né? E assim por diante. Se eu posso consertar qualquer problema elétrico na minha casa, tanto eu posso ter especialidade, não preciso conhecer como funciona, como posso buscar no mercado, o mercado funciona bem, ele me oferta a custo barato aquele serviço e pronto, tá? Mas, então, essa é a questão. Veja, direito de propriedade, lógico, eu posso transferir meus bens, eu posso ter negociação, né, que isso é base de mercado, e eu posso maximizar meus direitos quando eu tenho essas transações, tá? Quando eu tenho essas transações, o que eu tenho aqui? Em termos econômicos, né, para a gente entender. Uma transação sempre vai acontecer quando ela possa gerar um ganho. Tá? Esse ganho, em teoria econômica, a gente chama de superávit da troca, né? Ou seja, duas partes estão transacionando, eu tenho lá um celular, vou vender esse celular, acho que vou vender bem, porque eu vou vender vou ter um ganho, né? Não sei, eu vou revender. Ou, eventualmente, eu não consigo usar mais ele me dá pouca utilidade, pouco ganho atualmente, eu consigo produzir um superávit nisso. Esse superávit da troca é um ganho que é produzido por transações, né? Por barganhas. Esse ganho vai ser dividido aí, não é uma questão tão econômica assim, né? Tanto do modelo de mercado, pelas partes de acordo com o seu poder de barganha. Mas transação geram superávites, né? Vamos pensar no mesmo esse exemplo, né? Eu tenho uma fábrica, eu sou a Apple, tá? E eu quero produzir componente celular. Se é mais eficiente eu terceirizar, fazer o outsourcing disso e outra empresa produzir a tela, então eu faço isso, né? Compro no mercado e não incorro uma série de custos de produzir internamente. Tá? Isso a gente pode lembrar do Coase é a natureza da firma, né? A ideia de que quando eu tenho que incorrer em várias transações internas, eu tenho um custo para gerenciar essas transações. Isso é um tipo de custo-transação, né? Que é um conceito importante aqui. Custo-transação é todo custo para fazer essas transações, alterar um ativo de dono, ou repassar uma faculdade que esse ativo me dá, se eu vou alugar, né? Eu vou, por exemplo, vender. Um privilégio que esse ativo me dá. Né? Isso tudo tem um custo, né? Isso é um custo que eu tenho no mercado. Agora, se eu internalizar isso daí, eu vou ter um outro custo, que é gerenciar essas transações internas. Vocês podem achar estranho usar a expressão transação, mas se eu pensar numa firma uma empresa com vários departamentos, né, com vários setores aí, ela está transacionando de alguma forma, né? Quando você tem um componente produzido num local, esse componente vai para uma montagem num segundo local da mesma empresa, né? Então, como se fosse uma transação. Aqui eu tenho uma hierarquia, né? Eu tenho alguém que manda, o dono da firma, ou o gerente, o gestor, o conselho de administração, o diretor, quer que seja. Tem o custo aí de fazer esse gerenciamento, essa supervisão. Né? Lógico, da natureza da firma é que quando esse custo ficar muito alto, a empresa busca no mercado. Tá? Se o mercado funciona bem, ele entrega esse bem facilmente. A gente não vai avançar tanto na economia de custo-transação, mas só para a gente entender, né? Aqui, pensando numa lógica jurídica, né, também direitos de propriedade não são absolutos, né? Isso é uma coisa bem lógica. Todos eles têm limites, né? O direito de propriedade é construído institucionalmente pelo Estado e o Estado dá seus limites de uso, né? No Brasil, por exemplo, o subsolo não é do proprietário do bem, tá? No direito brasileiro, o direito de propriedade tem que obedecer sua função social, então existem usos que são proibidos, né, do direito de propriedade. E aqui uma coisa que se pode dizer assim, isso é um problema do Brasil, ou seria uma falha brasileira, não. Nem sempre os direitos de propriedade estão estabelecidos de forma clara. Mas veja, por que não estão estabelecidos de forma clara? Se eu pensar no bem físico, uma cadeira, né, um celular, eu posso dizer, esse celular aqui é meu, tá? Essa cadeira é minha. Está bem claro até onde vai meu direito de propriedade. Agora, se eu pensar numa patente, né? Se eu pensar no direito imaterial, se eu pensar no meu direito de emitir poluição, né? Se eu pensar num privilégio, um direito qualquer dado de forma imaterial, aqui eu tenho limites a definir claramente, tá? O direito de propriedade, até onde ele vai. Tá? Por quê? Porque eu tenho que descrever, por exemplo, numa patente, pelas reivindicações que eu faço no NPI, onde começa e onde termina o meu direito de propriedade.
A descrição aqui pode ser falha, né? Eu posso ter problemas nesse pedido, eu posso ter problemas na decisão do INPI no Brasil. Né? Qual que é o problema de eu ter um direito de propriedade não bem estabelecido, não tão claro? A gente voltar aqui, ó. Quando eu for transacionar os bens, negociar esse bem que não está tão claro, o que o mercado pode falhar? Ele pode falhar em valorar esse bem. Porque se ele não sabe até onde vai o meu direito de propriedade, se ele tem dúvida, se ele inclui alguma coisa ou não inclui outra coisa, a valoração vai ser mais complexa. E aí eu posso ter uma negociação que, por exemplo, não dá tão certo, né? Porque eu tinha uma expectativa sobre até um dia meu direito de propriedade e essa expectativa não se concretiza. Tá? Se eu não tiver clareza sobre até onde vai o direito de propriedade, pode ser que eu tenha dificuldades de buscar isso no mercado e opte por produzir internamente, se eu pensar numa firma, por exemplo. Tá? Então, direito de propriedade, eu tenho que dizer claramente, se eu quiser que o mercado valore ele de forma correta, vamos pressupor que o mercado funciona bem, né? O mercado vai valorar um ativo. Esse ativo tem que estar definido, descrito de forma correta. Tá? Você pode dizer assim, mas ele não está parte, por exemplo, omitiu um fato sobre esse bem. Não, pode ser que, basicamente, é uma discussão jurídica sobre até onde vai esse direito. E aí é uma falha em termos de definição do direito de propriedade. Tá? É um aspecto importante. Né? Se eu tenho direitos propriedades não delimitados, eu posso concorrer na tragédia dos comuns, né? Que é uma coisa bem clássica de direito de law economics, né? Que é um artigo famoso, Garrett Hardin, em 1960, né? No qual ele traduzia o seguinte: quando você tem um bem que não tem dono, né? E é o exemplo comum, pequenas pastagens lá na Inglaterra, né? Comuns de várias pessoas que moravam vizinhas dessas pastagens. O que acontece? As pessoas superutilizam o bem. Então, digamos que a pastagem comporta, né? Alimentar 100 cabeças de gado, eu falo assim, vou colocar 90 aqui. Não interessa que os outros coloquem também 90, porque se eu não colocar 90, alguém vai colocar, e se eu tiver 10 lindeiros ali, cada um se comprometer a colocar 10, não é certeza que as pessoas vão cumprir. Se ninguém impor isso daí, vai ter uma superutilização do bem, que vai acabar com a destruição do bem, né? O bem vai deixar de gerar utilidade aí. O que vai acontecer se uma pessoa colocar 10 cabeças de gado e outra colocar 20? O que colocar 20 vai ser o carona, né? O free rider, aquele cara que se aproveita do investimento alheio. Tá? E aí, se aproveitar do investimento alheio, pode ser coisas bem simples. Tá? Todo mundo pode ser carona de alguma forma. Né? O exemplo que eu costumo dar em sala de aula acaba a luz na quadra. Tá? Alguém vai chamar, alguém vai ter que avisar a empresa de luz, aqui no Paraná, a Copel. Né? Veja, eu não chamo, espero que alguém chame. Antigamente tinha que fazer a ligação, né? Tinha que ligar e tal. Veja, isso é aproveitado para o trabalho alheio. Alguém fez o investimento de entrar em contato com a empresa de energia para religar a luz e eu estou ganhando o benefício da luz ser religada sem incorrer em nenhum investimento. Isso é ser carona, né? Por outro lado, se eu fragmentar muito o direito de propriedade, eu vou ter uma subutilização do bem, né? Isso pode acontecer a tragédia que chama de anticomuns, né? Então, isso é o contrário. Pense, por exemplo, numa copropriedade no qual, para definir o uso do bem, eu tenho que ter a concordância de 10 pessoas. Esse bem pode ficar sem uso, porque o problema de decisão pública e coletiva, né, pode ser muito difícil de ser atingido. Pode ser que eu tenha dificuldade de... Todo mundo tiver direito de veto, e ninguém puder sozinho definir o uso. Eu precisar da concordância ou da unanimidade, aí, da grande maioria da unanimidade, e for muita gente, pode ser que esse bem fique sem uso. Né? Esse artigo aí, depois eu posso até passar para vocês um artigo famoso, no qual o cara analisou uma questão da Rússia, né? Um país em transição do socialismo para né, sistema de mercado, no qual você teve a criação da propriedade privada e a manutenção de vários coproprietários. E aí vários bens tiveram subutilização, não superutilização. Ainda, se a gente pensar em situações específicas aí, a copropriedade pode ser eficiente, tá? Tem uma socióloga, né, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, Eleanor Ostrom, ganhou no mesmo ano que o Williamson, que é um cara que ganhou na área de custo de transação, né? E ela ganhou
e uma das coisas que levou ela ao prêmio Nobel foi os estudos empíricos dela sobre copropriedade de recursos comuns e como, em algumas situações, isso pode ser eficiente. Tá? Então, ela apresentou lá. É que são situações bem específicas, ela tem vários princípios aí, são 14 princípios para eu ter uma situação de copropriedade eficiente. Então, em regra, a propriedade privada vai ser mais eficiente, né? Mas em situações específicas de recurso comum, ela entendeu que em algumas situações a gestão comunitária poderia ser mais eficiente e comprovou que em alguns casos isso acontece, mas são casos específicos. Tá? E aí, isso se reflete no direito de alguma forma? Sim. Por exemplo, copropriedade no direito civil brasileiro é sempre resolúvel. Propriedade privada unitária é meio que a regra, né? Agora, quando tiver direitos não definidos, como é que eu faço com a questão da propriedade? Vamos pegar um caso bem... Não sei se alguém já pegou um caso bem o contrário. Tem um livro que ficou famoso um tempo atrás, chama Radical Markets, de 2 autores. O Eric Posner, que é o filho do Richard Posner, né? O Richard Posner é um dos autores centrais do Law Economics, com o Glenn, que é o economista-chefe aí, o pescador-chefe da Microsoft. Eles escreveram um livro, fundaram um movimento que chama Radical Exchange. Eles têm uma fundação, eles debatem, né? Tem chapters, né, que são filiais, digamos assim, em vários lugares, né? E aí eles discutem um ponto que é o seguinte: por que ter direito de propriedade? E eles partem, se vocês um dia alguém já leu o livro, ou se alguém for ler o livro, eles, do mundo inteiro, eles pegam qual é o exemplo que eles pegam do mau uso de direito de propriedade ou do uso, né? Brasil, Rio de Janeiro. Eles falam, Rio de Janeiro é lindo, mas, né, tem algumas situações de uso de propriedade muito estranha, porque a gente pega lá lugares que tem uma super vista e tem, né, favelas, lugares do lado tem bairros de classe alta, com espaços livres, e assim por diante. Daí eles criam uma maneira de dizer assim, vamos acabar com o direito de propriedade. Vamos criar o que eles chamam um sistema de coste, né? Que seria o quê? As pessoas não têm direito de propriedade nesse sentido de inibir a venda ou o uso. Né? Eu daria um valor para o meu bem, então eu tenho um bem qualquer aqui, eu tenho um computador. Eu digo, esse bem para mim vale R$1.000. Se ele vale R$1.000, qualquer um que ofertar 1.010, eu sou obrigado a vender. Mas eu pago imposto, né, sobre R$1.000. É um pouco essa a ideia, né? Por quê? Porque eles querem transacionar os bens para quem vai dar mais utilidade. Tá? Eles chamam essa ideia de uma ideia liberal radical, né? No sentido de o função de mercado funcionaria sem esse tipo de amarras aí do direito de propriedade. Veja, para mim tem um ponto aí que é o seguinte: isso só faz sentido em governos limitados. E aqui o governo limitado não é só a versão que eu poderia dizer liberal do que é governo limitado, né? Vamos pensar num governo limitado como um governo que não conseguiria expropriar o direito de propriedade das pessoas. Por quê? Porque ele tem limitações institucionais, né? Então, assim, é imaginável pensar que na Venezuela haveria expropriação de propriedade de forma massiva. Não é um governo limitado nesse sentido, né? É um governo que gera incerteza em quem vai investir, porque o direito de propriedade corre o risco de não ser respeitado. Já, talvez, em outro país, não sei, podemos dar os Estados Unidos como exemplo, haveriam outros até, talvez... O risco, né, do direito de propriedade ser expropriado de forma massiva é baixo, então é um governo limitado. Mas não porque necessariamente existem normas, é porque as normas por si só são, né, direito. Quem trabalha na área econômica trabalha muito isso, né? Normas são coisas escritas num papel, não necessariamente vão garantir um resultado, uma consequência boa por si só. Elas precisam ser enforced, né, ser impostas, né? Isso tem enforcement. Se existirem normas que protegem a propriedade privada, mas elas não forem impostas, elas não puderem ser impostas, ou se um governo autocrático, né, governo ditatorial puder abrir mão, né, passar por cima dessas instituições, você tem um governo limitado, tem um governo não limitado nesse sentido. Então, propriedade privada também, e aí é uma coisa que tem que ser levada em conta, né, ela é um indutor de investimento, porque ela garante que eu vou investir no bem e ter os resultados desse investimento para mim, né? Porque qual que é o problema da tragédia dos comuns? É que alguém tem os benefícios sem investir, né? A propriedade privada garante o quê? Se o bem é meu, se eu cuidar, o ganho é meu. Se eu não cuidar, o prejuízo é meu. Essa é um pouco a ideia, né? E
Se eu tiver uma situação no qual eu posso transacionar no mercado, mas não tenho proteção de propriedade, ele pode ser expropriado, eu vou ter incerteza e vou deixar de investir. Né? Ou vou cobrar um risco muito alto para colocar meu dinheiro lá, fazer meu investimento naquele país. Né? Porque o risco de... Então, governos limitados facilitam, que respeito o direito de propriedade facilita o investimento. Isso é uma coisa bem, acho que bem tranquila, né? Agora, dado esse panorama mais econômico, da parte mais jurídica, digamos assim, né, do direito de propriedade, sem entrar em discussão jurídica, mas só trazendo esse papel do direito de propriedade para um sistema de mercado, vamos voltar ao teorema de Coase e voltar ao nosso herói, né, o Coase. Mas vamos antes pensar o que é o custo de transação. Tá? Vamos definir ele melhor, para a gente entender. Tá? Sempre a gente, né, pegar os livros, alguns autores passam primeiro o termo de Coase, depois o custo de transação. Outros fazem o contrário. Primeiro custo de transação, depois o termo de Coase. Tanto faz, os dois assuntos são interligados. Tá? Então, o custo de transação foi uma revolução na análise econômica do direito e está na fundação, né, o Ronald Coase é um dos pais fundadores do Law Economics por causa disso. Porque se eu pego um sistema de mercado que funciona a custo zero, se as transações, se as barganhas são feitas a custo zero, qual dimensão é irrelevante para esse sistema de mercado? Se as pessoas têm racionalidade perfeita, né, informação perfeita. A dimensão da imposição. Todos os contratos dão certo. Todas as transações são boas. Todas geram superávit. Todo mundo faz o que é melhor para si e não tem nenhum problema de imposição de, por exemplo, termos contratuais, de enforcement. Essa dimensão ela estava ausente da discussão do teoria econômica, e o Coase ficava preocupado com isso, porque na prática existem custos de impor contratos, por exemplo. Esses custos são basicamente custos jurídicos. Entrar com uma ação, envolver o poder judiciário, pagar o advogado, redigir os contratos, pensando que alguém pode descumprir o contrato, né? E criar salvaguardas, mecanismos de governança para que isso não ocorra. Tá? Então, ele trabalhou com esse custo. Né? Então, custo de oportunidade de negociação, redação do contrato. Aquela ideia, né? Se eu sento para negociar com uma pessoa, eu deixo de negociar com outra ao mesmo tempo. Né? Se pode ter um custo de oportunidade significativo ou não. Por exemplo, quem eu vou negociar primeiro pode gerar uma vantagem para essa pessoa, por exemplo, um first move aí. Né? E a economia, por exemplo, da economia de plataforma é bem famosa por gerar vantagens para quem, por exemplo, entra primeiro no mercado, divulga um aplicativo primeiro, assim por diante. Então, custo de negociação, custo de oportunidade, tanto o meu tempo quanto a vantagem de negociar com essa pessoa, custo de redação do contrato, depois um custo de monitoramento, porque se existem custos para o sistema de mercado funcionar, ele pode ter imperfeições, né? Vou ter que monitorar se a outra parte cumpre o contrato, se aquela... Por exemplo, vamos pensar uma compra e venda aí. Compra e venda instantânea não tem quase custo de monitoramento. Né? Eu vou lá no mercado, compro tá na moda aí o produto em questão, compro um saco de arroz, está escrito lá 1 quilo, eu não tenho nenhum custo significativo de mensuração da qualidade do arroz, né? Nem de quanto que tem de arroz lá mesmo, né? E tem um preço. Eu pago esse preço, levo o arroz embora. Lógico, pode ter até algum problema aí de se realmente ter aquela quantidade ou não, mas em regra não vai ter problema. Agora, se eu for comprar um bem de alto grau de desenvolvimento tecnológico, já posso ter um custo de monitoramento. Aí, se eu for fazer um leasing de um bem de informática, né? Esse bem vai ficar comigo aqui, eu vou ter que ter manutenção, ter uma série de custos durante a execução desse contrato. Né? Tem custo de fiscalização para esse contrato estar bem cumprido, de própria implementação de mecanismos, né? Vamos pensar num contrato de... Aí, assim, a gente trabalha com uma coisa bem diferente no Brasil, contrato de trabalho, mas para a teoria econômica, contrato é contrato. Então, contrato de trabalho também é um contrato. Né? Vamos pensar na implementação de mecanismos de incentivo e de bonificação para diretores e gestores de uma empresa porque eles atingiram metas. Isso tem um custo para a empresa. Esse custo de implementação desse incentivo, lógico que ele vai ter que ser bom, porque ele vai ter que... Provavelmente, se ele é bem desenhado, ele vai compensar o seu custo com os ganhos de melhoria de gestão e de mais incentivo para ser uma boa gestão. Tá? Então, o Williamson, que é um autor que vem logo depois do Coase, ele define custos de transação da seguinte forma. Os custos ex ante, redação, negociação e criação de garantias de um acordo, em especial os custos ex post. Então, ex ante antes da celebração do contrato, ex post é depois da celebração do contrato.
de inadequação e ajustamento que surgem quando a execução do contrato ocorre de forma equivocada, como o estado de lacunas, erros, omissões, distúrbios não antecipados, outras palavras, custos para colocar o sistema econômico em funcionamento. Tá? Aqui tem uma metáfora, e as metáforas não são gratuitas, né? Você escolhe metáforas, não é de uma forma necessariamente gratuita. Muito utilizada com os sistemas físicos aí. Né? E por quê? Porque a teoria econômica, na época, queria ser mais matematizada possível e estava fazendo metáforas com as ciências duras, né? Com matemática, com engenharia, física, coisas assim. Né? E aqui uma metáfora bem comum é fricção. Né? Então, fricção por quê? Porque você tem um custo daquelas roldanas, por exemplo, aqueles rolamentos girarem. Né? Esse custo aí, você tem que colocar um óleo ali. Isso daí é o custo de transação. Né? Você tem que, às vezes, por exemplo, qual que é um custo muito grande em negociações complexas? Custo de informação. Tanto de ter acesso à informação, como ter certeza que essa informação é confiável. Né? Um custo de due diligence, por exemplo, pode ser um custo significativo, né? Muito grande no M&A, uma transação complexa. Tá? E aí vamos chegar no teorema de Coase. Tá? Veja, a primeira coisa a observar é que quem escreveu o teorema de Coase foi o Stigler, colega dele lá em Chicago. Né? A gente viu lá no começo que eles estavam na mesma época em Chicago. Tá? E ele escreveu o seguinte: numa situação de custo de transação zero, ou seja, se o sistema de mercado funcionasse como nos livros de economia, né, o Coase tinha essa expressão, que o sistema de mercado com custo de transação zero é o sistema de mercado do quadro negro. Né, a alocação final de um bem obtido por meio de uma barganha entre as partes será sempre eficiente, não importando a configuração legal inicial acerca da propriedade desse bem. Então, o que é a ideia aqui? Está dizendo o seguinte: se transacionar fosse gratuito, não importa quem que é o dono ou quem vai ter o bem pela primeira vez. Se alguém puder ter um valor, gerar um valor maior com esse bem, essa pessoa vai transacionar esse bem e adquirir esse bem. Tá? Então, a gente vai ver um exemplo aqui, né, que tem a ver com o artigo do Plummer of the Social Cost, né? Mas qualquer exemplo que eu tenha em disputas judiciais, eu vou ter uma sentença, por exemplo. Né? Dando o indivíduo A, ele ganha essa disputa. Se essa sentença for ruim em termos de barganha, as partes podem fazer um acordo fora, né, em termos de alocação do resultado final, né, e se houver uma barganha possível, que vai melhorar a situação de ambas as partes, gerar um superávit, né, que a gente usou essa expressão agora há pouco, essa transação vai acontecer, não importa quem tiver inicialmente com o bem, né, ou seja, não importa o resultado final. Né. Um exemplo é assim, ó, um exemplo famoso. A gente pode pensar assim, ó, tem uma marcenaria e tem um consultório médico, né? O que acontece? A marcenaria, ela faz muito barulho e atrapalha a clientela do consultório médico que tem vizinho, né? O plano de vizinho é um problema bem clássico, né? Qual que é uma solução possível? Isolamento acústico da marcenaria. Qual que é o problema? O dono do marcenaria não quer pagar por isso. Ele quer que o cara do consultório médico pague, porque na verdade ele não vê um benefício significativo para ele nisso, né? Só para o cara do consultório médico. Ele não quer incorrer nesse custo. O consultório médico, ele poderia fazer o quê? Ele poderia, por exemplo, se mudar, né? Mas ele vai perder a clientela. A clientela tem muito a ver com o nome do médico, mas também tem a ver com o local, né? Dependendo do tipo de consulta que a gente faz. Tá? A questão é, quem que vai ter razão? A marcenaria vai conseguir impor o custo de construção de seu isolamento acústico para o consultório médico, ou o consultório médico vai ter que se mudar, né? Porque aquele barulho atrapalha os procedimentos médicos. Né? Veja, o que o teorema de Coase diz? Se os dois agentes econômicos aqui puderem sentar e conversar e barganhar, o que cada marcenaria vai dizer? Ó, veja, custa X, custa 100 mil reais para eu fazer esse isolamento acústico. O consultório médico vai dizer assim, ó, a minha perda estimada com a mudança de local é 150 mil. Então, mais fácil é esse cara não perder 150 mil e construir com 100 mil e ter um superávit de 50 o isolamento acústico na marcenaria. Ele está ganhando com isso. Tá? E se o sistema de mercado funcionar bem, essa transação vai acontecer. Independentemente do resultado de uma ação judicial, no qual o juiz diga que cabe à marcenaria construir o isolamento acústico
ou não precisa construir, o consultório médico vai ter que se mudar. Tá? A ideia de Coase é o seguinte, não importa quem vai ter a razão juridicamente, quem vai ter o direito de propriedade, né, quem vai iniciar com o direito legalmente. As partes vão negociar, se essa solução não for a que gera mais utilidade, né, que gera um superávit maior, e vão fazer um acordo que vai ser bom para ambas. Porque, veja, se eu impor uma situação no qual o cara do consultório médico ele vai ter que se mudar, ele gastaria menos construindo isolamento acústico, essa solução é racional para o dono do consultório médico. Qual que é o problema? É que eu precisaria ter informação, eu precisaria saber quanto que custa o isolamento acústico. E aí tem uma série de questões, né? Será que cada mercearia vai dar as dimensões corretas? Será que ele vai dizer que precisa de um isolamento acústico mais caro do que o mínimo necessário? Será que ele vai querer, ele vai, por exemplo, exigir uma configuração desse isolamento acústico que reduza menos, né, o espaço dele para produzir a madeira e os bens da marcenaria? Ou não, né? Então, tem uma série de questões aí, de informações privadas, por exemplo. Quanto que representa para o cara do consultório médico sair de lá? Quanto que ele perde com o barulho? Quantos clientes reclamam? Isso tudo são, por exemplo, informações que uma das partes tem e a outra não. Tá? São informações importantes, centrais, eu até diria, para a gente fazer essa negociação. Se essas informações fossem todas dadas de forma gratuita para as partes, e as partes fossem, aí tem uma lógica de racionalidade mínima, né? Elas entrariam num acordo, independentemente de quem for o dono da propriedade, ou da decisão judicial aqui. Né? Veja, por que esse teorema foi tirado pelo Stigler, não pelo Coase? O Coase, quando ganhou o prêmio Nobel, sempre falou, eu fico, de certa forma, triste, porque eu fui... O que mais me seduzia no estudo da economia era incorporar os problemas legais, né? Então, incorporar os custos de transação no entendimento correto de como funciona o sistema de mercado na prática, no mundo real. Eu fiquei conhecido, tudo bem, ganhei o prêmio Nobel, né? Acho que é um bom prêmio de consolação aí, né? Fiquei conhecido por um teorema que diz o seguinte: se eu conseguisse simular esse custo de transação, a economia funcionaria como no quadro negro, né? Como no custo de transação zero. Mas mesmo assim, esse teorema é muito importante, ele dá uns insights geniais, assim, né? Bem relevantes. Tá? O primeiro ponto aqui, ó. O que o Estado pode fazer aqui? Uma coisa que o Estado pode fazer é em situações nas quais eu tenho direitos patrimoniais e as pessoas podem negociar, né? Esses direitos são de uma forma disponíveis, por exemplo. O que o Estado pode fazer? Reduzir custo de transação. E aí as partes negociam. Qual que é a vantagem de reduzir custo de transação? É que ele não vai impor o resultado final, ele vai permitir a barganha. E se eu partir de uma lógica de que as partes sabem o que é melhor para elas, a barganha vai ser melhor do que uma solução imposta por um terceiro, né? Veja, tem uma lição aqui para se tirar, e aí essa lição tem a ver não com o direito de propriedade, mas sim com regulação, que é o seguinte: se eu vou regular uma atividade, porque ela, por exemplo, tem uma série de efeitos aí para terceiros, né? Um exemplo, a gente costuma chamar em teoria econômica de externalidades. Externalidades são todos os efeitos, todas as consequências, digamos assim, de uma situação que são impostas a terceiros, não entram no cálculo de custo-benefício, de custo de produção de um agente econômico, né? Se eu tiver uma situação que tem muitas externalidades, o Estado ele for definir qual que é o custo, por exemplo, voltamos aqui, né? Então, o Estado vai definir uma situação, o Estado optar por definir uma tecnologia obrigatória para isolamento acústico, porque ele vai entender isso como um problema ambiental, vai usar isso como uma lógica de poluição sonora, vai pegar uma agência, né, um órgão público, o Ministério do Ambiente, sei lá, e vai dizer o seguinte, ó, todo mundo tem que ter essa tecnologia no mínimo aqui. Ele está dando uma decisão que vai valer para todas as situações, todos os problemas de vizinho aí, situações, o Estado dando uma decisão uniforme com base numa regulação, uma norma regulatória. Qual que é o problema disso? Em algumas situações isso vai ser eficiente, outras não. Né? Se a gente pensar nessa lógica aqui, né, se o custo do consultório médico se preparar e conviver com o barulho for baixo, pode ser que, né, o bem gerado pelo isolamento acústico não compense
o custo de sua instalação. Tá? E aí o Estado vai impor uma decisão que não é eficiente, né? Quando ele poderia, ao invés de impor uma decisão, trabalhar na redução de custo de transação. Então, facilitar a negociação entre as partes. Por exemplo, e aí nem sempre resolve, mas é um dos instrumentos possíveis, impor um disclosure, né, uma abertura de informações obrigatória. Então, o cara tem que informar algumas coisas para que a negociação ocorra, né? Mesmo quando eu tenho uma ação judicial, ele pode favorecer transações, né? Pode favorecer acordos, pode mediar acordos aqui. Então, ele pode sempre tentar facilitar a barganha das partes e evitar impor resultados finais. Por quê? Porque a barganha das partes pode ser sempre melhor que os resultados finais. Afinal, se a pressão do mercado funcionando perfeitamente, é uma solução eficiente de mercado, então o Estado não vai bater essa solução. É lógico, o Estado pode querer impor soluções ineficientes, nesse sentido mais econômico, porque ele tem outros objetivos constitucionais, aí é uma outra discussão, né? A gente pode fazer até, se a análise econômica consegue resolver tudo isso ou não, mas se eu pensar uma lógica no qual o Estado está impondo um custo, né? Esse custo vai gerar um benefício menor que o custo, não faz sentido, se eu pensar só nessa lógica aqui. Então, se eu conseguir viabilizar negociações entre as partes, é melhor. Então, quando eu estou desenhando o próprio processo civil, uma situação dessa, se eu sou um juiz aqui, estou decidindo, né? Eu posso promover negociação, reduzir custo de transação, desenhar uma regulação que permita adaptação ou negociações em situações específicas que vão, né, facilitar que as transações ocorram. E aí o Estado vai deixar de impor resultados finais sempre. Por quê? Porque o Estado uma hora acerta, outra hora erra, e às vezes ele mais erra que acerta, né? E aí eu vou ter situações nas quais eu consigo ter ganhos nesse sentido. Então a lógica do Mercosul é basicamente essa. Direito de propriedade é uma configuração inicial. Se eu fosse pegar um gráfico, aqui é um ponto de partida. É o ponto inicial. Tá? Onde vai ser o equilíbrio, não necessariamente vai ser no mesmo lugar do ponto de partida. Eu posso ter uma trajetória de barganha aqui, né, que vai convergir para o equilíbrio em outro lugar. E o Estado tem como uma solução para se fazer reduzir custos de transação. Se a gente pegar, eu acho que até o professor Fernando falou na aula passada, né, da lei da liberdade econômica, se a gente pegar a lei da liberdade econômica e pegar o conceito de abuso de poder regulatório que está lá, uma das situações que gera abuso de poder regulatório é a imposição de custos de transação desnecessários. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma transação, eu vou vender um bem, tá? Vou colocar no mercado um bem a vender. E aí eu digo assim, esse bem, e até é o contrário da disclosure, né? Eu falo assim, ó, esse bem tem que ter uma série de informações aqui obrigatórias. Isso é um custo. É o custo que o cara tem para colocar esse bem no mercado. Qual que é o benefício que isso gera? Eu tenho que mensurar e ver se vale a pena. Né? Porque, por exemplo, pode ser que não vale a pena. Pode ser que essa informação seja incapaz de gerar resultados melhores nas transações privadas, e aí não tem por que eu manter isso. Né? Se eu pensar em regulações que, por exemplo, impõem tecnologias obrigatórias, também está lá na lei do vale econômico, né? Veja, elas podem gerar um custo de transação no sentido de dificultar uma negociação que poderia gerar uma solução que é melhor para ambas as partes. Uma tecnologia, por exemplo, mais barata, ou a tecnologia mais cara, mas diferente daquela obrigatória, né? Que o Estado impôs como obrigatória aqui para impedir que a poluição sonora aconteça. Né? Um outro exemplo que tem no artigo do COUS, né, do problema do custo social, é o exemplo da plantação de algodão, né, de cereais e da criação de gado, né? A mesma ideia, tá? Então, como é que vai ser? Quem vai construir a cerca? O cara vai construir uma cerca lá, o dono no seu terreno. Mas veja, qual vai ser o nível dessa cerca? Ela vai ser uma cerca simples ou vai ser uma cerca mais reforçada para o gado não afetar? Né? Um outro exemplo, eu vou ter uma ferrovia, uma rodovia passando perto de uma produção agrícola. Essa daí, ela vai trabalhar o gado. Quero produzir uma carne Kobe mais cara e todo esse ruído impede a produção.
que é melhor? Eu obrigar a empresa que, por exemplo, opera a ferrovia a pegar, colocar uma tecnologia que reduz de forma muito significativa a poluição sonora gerada, ou dizer que isso é normal e o cara que, né, cria gado com uma série de requisitos aí em outro lugar. Então, tudo isso é essa ideia, né? Ao Estado impor uma solução e dificultar a transação entre as partes, ele pode estar cometendo um erro, ele pode estar deixando de permitir que as partes cheguem no resultado bom para ambas. Portanto, e aí, né, o Estado poderia optar por, ao invés de impor resultados finais, em algumas situações, né, por exemplo, regulação, né, lógico, no Poder Judiciário, às vezes você tem que decidir quem tem razão, você tem que decidir quem tem razão, né, você pode até fomentar uma mediação, mas, em última análise, o juiz tem que decidir. Você pode optar por abrir mão de reduzir custo de transação. Tecnologia da informação reduz muito custo de transação, né? Se a gente pensar em transações, aí pode reduzir custos com registro, são custos de burocracia, né? Uma série de custos. Eu posso, por exemplo, facilitar transações aí, reduzir custos. Eu posso criar mercados, né? De direitos e materiais, aí, uma solução. Vamos dar um exemplo também, o qual o Estado criou um mercado para tentar facilitar a barganha. Um mercado bem famoso é de poluição. Então, o que o Estado poderia dizer? Cada empresa pode emitir X níveis de poluição, metros cúbicos de gás, de poluentes. Tá? Tudo bem. Qual que é uma outra solução? Muito mais adequada à lógica do termo de Coase. Eu dou direitos para as pessoas de poluição e elas transacionam no mercado que eu acabei criando de certa forma artificialmente, né? E aí, quem vai ter o melhor uso, né? Um exemplo parecido com esse, de certa forma, quem vai dar o melhor uso para a poluição, ou seja, vai gerar mais lucratividade, vai produzir bens com maior valor, compra de quem vai gerar menos uso. Vai o Estado dizer assim, a Ford tem que emitir no máximo 100 metros cúbicos de poluição e a Apple também 100. Bom, mas qual empresa dessa gera mais valor? Sei. Se eu deixar o mercado decidir, as empresas vão transacionar e quem gera mais valor vai pagar mais para comprar esse direito de poluição da outra. E aí não preciso dar uma solução final. Né? Um pouco a lógica aqui. Então, não é sempre o papel do Estado impor resultados pré-determinados. Em algumas situações pode ser, mas não é sempre. Né? Em algumas situações ele vai ter um ganho, vai ter uma vantagem aqui, ao permitir que as partes transacionem, que as partes tenham condições de transacionar. E se ele puder reduzir custos, por exemplo, se ele puder facilitar a informação, qual que é um mercado, uma situação no qual eu tenho transações que o Estado trabalha com facilitar acesso à informação? Mercado de capitais. Né? Por exemplo, o Estado não diz, né, se é bom ou ruim comprar uma ação, mas ele facilita o acesso à informação, ele obriga que se publiquem balanços, assim por diante, e as partes transacionam. Tá? Veja que o termo de Coase trabalha com essa lógica de externalidades, né? Então, externalidade que é externo, né? Uma resposta meio óbvia, mas externo aqui. Externo é um processo de produção, né? Um custo que não entra, que eu jogo para terceiro, aquela ideia. Quando eu poluo o rio, qual que é o exemplo mais comum de externalidade negativa? Poluição. Poluo o rio, eu estou jogando um custo que é o tratamento daquele rejeito, né? Para a sociedade, para uma outra pessoa. Quando eu vou lá e jogo lixo no bandil, é uma externalidade negativa. A positiva é quando eu produzo um bem e eu não consigo valorar e reter todo o valor que esse bem gera. Né? O exemplo mais comum é a educação de qualidade. Eu gero um profissional que vai gerar muitos ganhos para a sociedade e eu, não necessariamente, não estou cobrando a todo momento que ele dá uma boa decisão. Né? O IDP aqui pode formar bons profissionais de direito, não vai cobrar dos juízes toda vez que dão boas decisões, né? O percentual relativo a essa decisão se deve à educação que ele teve na graduação ou na pós-graduação e assim por diante. Tá? Antes do Coase, como é que eu tratava de externalidades? A gente chama de taxa piguviana. É um cara chamado Pigou, um economista que estava na lógica, né, veio do movimento neoclássico, do movimento marginalista, e falou o seguinte: como é que eu faço para ter externalidades? Eu cobro uma taxa equivalente à externalidade gerada. Né? Então, assim, se o cara gera poluição, cobro uma taxa dele equivalente à poluição que ele gera. Essa é uma lógica, o Estado cobra essa taxa. Né? Não foi a solução que eu, por exemplo, adotei quando eu criei o mercado de carbono. Eu optei por uma lógica mais Coase, né? Aqui, mais serve de Coase. Eu dei direitos e
de forma inicial, expressamente inicial, porque eu permiti que as partes transacionassem e esses direitos acabassem, em tese, se o mercado funciona bem, na mão de quem dá mais valor a eles, né? Um ponto central aqui, tem crítica também de Coase? Tudo tem crítica, né? Uma crítica muito comum é que ele é uma tautologia. Por quê? Porque ele é um fim em si mesmo. Porque é lógico. Ele fala assim, ó, se eu tiver custo de transação, as barganhas são eficientes. Por outro lado, as barganhas são ineficientes porque tem custo de transação. Então, você fica nessa ainda, né, situação. E aí, voltando ao próprio... Daí alguém vai dizer, não, mas o próprio Coase disse que tem custo de transação no mundo real. Portanto, aqui você tem uma tautologia. E assim você estaria tendo uma metáfora moderna, digamos assim, para a mesma situação, que é o mercado funciona bem sozinho, se não tiverem esses custos estranhos aí, que é o custo do mercado funcionar, que são os custos de transação. É uma crítica muito comum também de Coase. Mas veja, a gente não precisa trabalhar com extremos aqui, né? O fato de eu perceber que o Estado pode reduzir custos para as partes transacionarem e não arriscar acertar o resultado final em uma situação como aquela que a gente olhou, um exemplo aqui no plano custo social, né? É um insight importante, bem poderoso. Não precisa necessariamente ele ser a resposta para tudo, né? Ele não precisa necessariamente ter 100% de aderência ao mundo real, né? Então, isso não quer dizer também que o plano de Coase não tenha relevância, né? Ele tem relevância e a gente construiu uma série de regulações depois com essa lógica. Eu dei exemplo de uma, mas tem várias regulações que foram construídas com essa lógica, de permitir que as partes transacionem e o Estado incorporar, suportar ou reduzir custos de transação. E aí eu tiro uma lógica bem importante para a teoria, para o Law Economics, né? Essa ideia. O Estado pode, em algumas situações, facilitar o funcionamento do mercado, né? Ao invés de tentar substituir o mercado, né? E essa é a principal lógica de Coase. Para que ele funcione, ele tem que ter direitos de propriedade bem delimitados, que é uma lógica, né? Para que o transacione chegue nesse resultado perfeito, aí ótimo, muito bom. Tem que ter mercados bons, né? Completos, mercado para aquele bem em questão, né? Por exemplo, se tiver muita incerteza, não tiver como eu transformar essa incerteza em risco via contrato de seguro, não tiver mercado para aquilo, aí o Estado vai ter que definir quem vai ficar com aquela situação, com aquela responsabilidade, porque basicamente eu não tenho mercados nem ativos aqui delimitados, né? Se eu tiver uma situação no qual o ativo não está bem limitado, o mercado pode funcionar mal, porque essa transação ali não vai ser ótima, né? Se eu faço uma transação, sendo que dois ou mais agentes daquela transação valoram ou veem o bem de forma diversa, um acha que a patente vai até um ponto, outro acha que a patente vai até aquele ponto mais alguma coisa, esse resultado de transação não vai ser tão ótimo assim, né? Alguém vai ter que primeiro resolver até onde vai o direito de patente, para depois a gente ter uma transação que produza um bom resultado, tá? Aqui está mais ou menos aqui a bibliografia que eu usei, principal, tá? Estou à disposição depois aí para quem quiser, para explicar ou para entrar em contato comigo, aqui está meu e-mail, tá? Então, agora eu estou à disposição aqui para a gente debater. Vou até parar de compartilhar a tela aqui. Alguém tem alguma colocação? Quem quer fazer alguma pergunta? Professor, com licença. Oi. Só fazer uma colocação rapidinho. Diga. Primeiro, pedir perdão por algum equívoco, mas porque eu lembro que a professora Raquel, quando traduziu o livro do Edmund McKay, ela coloca como o teorema de Coase e como as contribuições do Coase podem servir como parâmetro para a decisão do juiz se colocar na posição de imaginar como aquela transação ocorreria sem custos, e como isso poderia servir como orientação para o legislador, inclusive no momento de legislar. E aí eu queria saber se o senhor acredita que, quando, por exemplo, o Código Civil brasileiro, quando vai tratar sobre a parte geral do direito contratual, ele
prever certas soluções para problemas como um vício oculto, e quando ele faz essa previsão, por exemplo, de uma solução específica definida pelo Estado para um problema de vício oculto, se é mais eficiente em termos de redução de custo de transação, para não precisar ter essa previsão específica em contrato, ou se é uma intervenção que poderia ser melhor resolvida somente por barganha. Queria saber sua opinião. Obrigado, Davi. Não tem nenhuma incorreção aí, né? Até acabei, acho que, não sei se eu peguei bem, você estava falando que a Raquel Stein trabalhava ali com a questão de ser um guia também, né? Se o Estado vai decidir, imaginaria como as partes transacionariam, né? E aí você teria um guia. Veja, realmente o Estado pode falar assim, eu não vou deixar as partes transacionarem, mas eu vou imaginar o que as partes fariam. O ideal seria eu deixar as partes, né? Eu evitar imaginar e deixar as partes transacionarem mesmo, né? Mas pode ser que não seja possível, né? Pode ser que as partes não possam transacionar por algum motivo, ou a gente tem uma situação de desconfiança muito grande, né? Vamos pegar um exemplo, né, bem recente aí, situações de Covid aí, né? E aí contratos de, por exemplo, de aluguel, né, de locação. Você tem uma disputa no sentido de dizer assim, ó, quanto que a minha loja ficar fechada no shopping, em algum lugar, reduziu a minha lucratividade. E quanto que eu devo ter direito, ou quanto deveria ganhar desconto sobre isso. Ou, por exemplo, se eu pensar em mensalidades escolares, né? Quanto que a escola, a universidade, teve de custo menor por não ter atividade presencial, e quanto que ela deveria me dar desconto. Esse é um caso típico de direitos que deveriam ser transacionados, se possível, né? Então, por exemplo, o ideal seria que o Estado de alguma forma, fazer com que as partes transmitam, né, trabalhem com informações aí, confiáveis e cheguem no acordo. Quando o Estado impõe, sem analisar com mais detalhe as informações específicas, e fala assim, vamos fazer o que a gente chama de regra de bolso, né? Que é assim, conta de padeiro, né? Regra de bolso, para a tradução mais brasileira aí, seria uma conta de padeiro, né? E vai dar 50% para todo mundo, o termo de coisas me diz que isso deve ser ineficiente em vários casos. Porque em vários casos, se o Estado permitisse a negociação ou conduzisse de uma forma a negociação das partes terem acesso a informações confiáveis, né, elas transacionariam um valor específico para cada transação, e aí a gente teria essa situação, né? Agora, se eu impor um padrão aqui, tudo bem, esse padrão pode ter um ganho para o magistrado, no sentido que ele tem uma série de processos ali na fila, né? Tem um backlog gigante ali, precisa dar vazão, pode ser até uma situação que, na média, para o legislador, ele tem um apoio político para isso, né? Ou, eventualmente, até o custo dessa informação ser produzida poderia ser muito alto, mas, veja, em regra, essas soluções aí que não levam em conta a lógica de termo de coisa, né? Porque elas não estão usando, como você falou, a lógica de um guia, né, para transação. Elas estão falando assim, eu como policymaker aqui, estou aqui no meu gabinete e vou definir um desconto com base numa conta de padeiro, porque eu não sei quanto que realmente reduziu o custo em cada estabelecimento comercial, porque não tem essa informação, e essa informação ser centralizada num órgão específico é muito custoso, né? E aí eu deveria trabalhar mais com negociações específicas em cada caso. E aí pode ser. Alguém perguntou aqui sobre câmeras de arbitragem, né? E alguém pediu para ver o slide da conclusão. Pamela, você quer ver o slide ainda, Pamela? Eu coloco ele de volta aqui. Boa noite, professor. Posso Boa noite. Pode. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se está equivocado, mas mais ou menos uma previdência pública mal instituída, mal desenhada, pode levar a uma tragédia dos comuns induzida pelo Estado, praticamente, como a brasileira, por exemplo? Assim, a previdência pública, aí é que sim, é razoavelmente complexo a gente pensar, porque tem várias
várias relações aí, mas vamos pensar assim. Primeiro, uma previdência pública no sentido a gente tem uma lógica aí, digamos que ela está tirando para de escolha da pessoa, né? Ela poderia optar por não fazer parte e não ter previdência. E aí você está impondo para ela ter uma previdência. Você está impondo para o empregador um custo aí, que é o custo de financiamento da previdência pública, né? Essa é uma lógica. E veja, isso é um custo de transação, no sentido de contratação de empregados, assim por diante, esse é um custo de transação para a economia como um todo. De certa forma, Agora, tem que ver se esse custo compensa ou não, né? Por exemplo, se eu não tivesse de previdência, né? Quais impactos isso vai ter na economia brasileira? A gente vai ter uma redução de uma série de custos fiscais aí, tributários. Por outro lado, pode ser que a gente tenha situações aí negativas em termos de problemas sociais. Toda vez que eu tiver uma situação de redução do produto, não precisa ser muito significativa, né? Mas minimamente, assim, porque as pessoas não vão ter uma rede de proteção, né? E aí, várias situações mostram que até a gente costuma chamar de backlash, né? Uma revolta porque você fez um movimento que teve muitos perdedores, né? E aí você tende a não avançar com reformas ou com medidas porque esses perdedores não vão aceitar, porque eles, né? Então, se reduzir e tornar mais suaves, suavizar essas variações aí, pode ser positivo para a economia. Ter algum tipo de segurança social aí na situação de desemprego. Então, não por si só é um custo, né? É um custo, mas tem vezes que compensa com benefício. Outra questão é a gestão da previdência, se ela é pública ou privada, né? Então, tem uma previdência obrigatória, mas eu posso optar por ter um regime de repartição de investimento, e aí é uma outra discussão, né? Não sei. Aí vai cair numa coisa que, assim, esse é o caso mais famoso, né? Um dos casos mais famosos de NUD aí é o caso da Previdência, né? Do livro do Sunstein e do Thaler, né? O caso da Previdência, por quê? Porque se eu falo assim, cada um vai poder investir seu dinheiro da Previdência como quiser, e você vai ter que escolher uma forma de investimento, várias pessoas, e não dão uma escolha padrão, né? Várias pessoas terão muita dificuldade ou abrirão mão, não vão querer escolher. A escolha é um custo. Escolher é um custo. Por que escolher é um custo? Escolher é um custo porque eu tenho que ter acesso à informação, e daí depois, se eu escolher errado, né, você vai se sentir mal. Vamos pensar no exemplo. Isso não está parando de acontecer hoje em dia por causa da pandemia, mas estamos um grupo de 10 pessoas aí, uma pessoa vai escolher o bar ou, né, o restaurante que todo mundo vai. Isso é um custo, né? Porque se der errado, se a comida for uma porcaria, se o bar não for bom, essa pessoa ela vai se sentir minimamente de forma ruim, né? Vai ter um custo ali de ela ter feito essa escolha ruim em nome de todos, né? Então, se eu faço escolhas muito complexas e trago essa população, costuma às vezes ter problemas, né? No caso lá, esse é o caso famoso porque o Bush, quando fez essa ideia de escolha, né, livre, ele teve que contratar assessores financeiros para as pessoas, porque as pessoas não sabiam escolher qual era o melhor sistema de previdência para elas, de investimento e tal. As pessoas não sabiam escolher, não tinham a menor ideia, né? Nem todo mundo é formado em economia ou tem noções básicas de investimento aí. E, né, dá para deixar para empíricos escolher para a gente, coisas assim, né? Então, né, as pessoas tinham uma dificuldade muito grande de fazer escolhas, se sentiam angustiadas de ter que escolher, e aí ele teve que correr um custo aí de dar assessores, né, via uma série de organizações de aposentados, tal, porque as pessoas precisavam saber escolher, elas não sabiam escolher, né? Então tem alguns custos na escolha, mas aí, lógico, se a pessoa fizer uma escolha minimamente informada, ela provavelmente escolherá melhor que um padrão único do Estado, né? Nesses casos, talvez a melhor redução de custo de transação é ter uma opção padrão, e aí a pessoa que entende investimentos, ela vai atrás e muda a opção padrão. Mas pode ter certeza que, né, que essa é uma lógica bem clara de economia comportamental, 90 e poucos por cento das pessoas vão manter a opção padrão. Pode pensar no exemplo muito lógico aí, que é o regime de casamento, né? Quem casou aí, provavelmente várias pessoas mantiveram o regime legal, de comunhão parcial, salvo quem tem alguma questão específica patrimonial, que quer ter proteção, ou que entende que é relevante separar. Opção padrão, ela pode não ser melhor para todo mundo, mas você tem um custo de discutir esse assunto com o cônjuge, você tem um custo de ir no cartório e alterar esse regime e assim por diante.
né? Então, lógico, pode ser um custo, mas nem todo custo, alguns custos geram benefícios e compensam, né? Tem que pensar assim, em normas gerais. Aí tem a questão da gestão, né, da previdência pública, aí se ela é bem gerida ou mal gerida, que é outra discussão que também envolve custo de transação, mas é complexa, né? Vamos passar para a próxima pergunta aí. Vinícius, eu queria, Diga. se pudesse, eu queria fazer uma pergunta que é sobre as leis de proteção de dados, porque as leis de proteção de dados, elas introduziram o direito de portabilidade, né? Então, o Estado, ao legislar, diminuiu o custo de troca dos consumidores. O consumidor ele vai ter menos custo para trocar. Mas ele também mexeu na alocação da propriedade dos dados, né? Os dados deixou de ser de quem detinha aquela base de dados e passou a ser do consumidor. Ele pode escolher para onde vai mandar esses dados. Só que esse custo de coleta e de transferência ele vai continuar a existir, mas ele vai ficar com quem detém esses dados, né? Que vai ter que implementar esses sistemas de transferência, que normalmente é o que é mais caro, né? Como que essa alocação forçada do direito de portabilidade, ele não vai impactar na inovação? Então, uma boa pergunta, assim, porque esse termo portabilidade é bem relevante, assim, né? Porque aí vai ligar a custo de transação com a questão concorrencial, né, antitruste, no seguinte sentido. Deixa eu só contextualizar, porque eu sou mestrando na UFMG e eu pesquiso o Open Banking. E eu estou analisando o custo de estruturação dessa transferência. Esse custo vai ficar normalmente com os bancos. E na Inglaterra já teve um problema, inclusive, de implementação disso, porque o custo foi extremamente oneroso e impactou severamente na inovação. O contexto da portabilidade é esse. É disso que eu queria perguntar. Tá. Então, assim, é interessante a gente dar esse da portabilidade, que, por exemplo, muitos mercados, o mercado financeiro é o melhor exemplo, né? Eles tinham menos rivalidade por vários motivos, o mercado financeiro, o mercado bancário brasileiro é concentrado, tal, tem vários motivos para isso, mas um deles, antigamente, era o custo de transação de mudar de banco, né? Isso reduz a concorrência, né? Muito tempo atrás, se alguém lembrar, você tinha o cheque lá, né? Isso daí vai acabar um dia, tá acabando, e esse cheque tinha lá, cliente desde tanto, né? Então, tinha lá, cliente desde 1900 e tanto. Né? Uma das primeiras normas de portabilidade aí foi você colocar cliente bancário, não cliente daquele banco desde de tal ano, né? Por que isso é importante? Porque aí você tinha um cheque aí, em alguns lugares que você tinha que aceitavam um cheque, né? Você não queria um cheque do cara que abriu a conta no banco ontem. Né? E aí, quando o cara mudava de banco, ele tinha um tempo no qual ele não conseguia passar um cheque em algumas situações nas quais, né, um valor maior e se exigia um tempo maior. E aí, quando se criou cliente bancário, se podia mudar de banco, que não havia esse problema. Então, isso facilitou você migrar de banco, né? E aí, tem várias reduções aí em termos de custo de transação para migrar de banco ao longo do tempo. Né? E aí é o direito reduzindo o custo de transação, né? Tem um cara chamado Ronald Gilson, que ele tem um artigo bem importante, bem legal, que trabalha com a ideia que os advogados são engenheiros de custo de transação. Né? O que o advogado faz? Né? E aí está fugindo um pouco da pergunta, mas só para aproveitar aqui e tratar assuntos que a gente falou. Assim, a gente, quando cria uma modelagem jurídica, seja num negócio público, né? Que é mais o meu caso ali, eu estou modelando uma concessão, uma parceria público-privada, seja no caso de um advogado privado que vai modelar, por exemplo, distribuir um produto. E vai optar por várias situações, né? Então, eu vou distribuir um produto. Eu posso criar uma franquia, posso ter uma filial, posso ter um representante comercial, assim por diante. Cada situação dessas tem um custo de transação. Se eu puder comparar esses custos e dizer para o meu cliente qual que é o custo mais baixo, eu estou reduzindo, minimizando custos, né? E tem sempre aquela mania de dizer que o advogado só gera custos, né? Ele pode ser um engenheiro de custo de transação no sentido de minimizar custos para que uma transação ocorra com o menor custo possível, né? Ele não está gerando ganho, porque o que gera o ganho é a transação econômica, que são os agentes econômicos em si, né? Mas ele está reduzindo custos. Indo para o Open Banking e para os dados, lá, que é a pergunta do colega ali. Veja, realmente, quando eu falo assim, o direito de propriedade do dado é da pessoa, eu estou dando uma condição inicial aqui, né? Para a pessoa. Vamos pensar, antes do Open Banking, vamos pensar na situação assim, ó.
vamos tentar fazer o seguinte, eu quero aumentar a concorrência em setores como, por exemplo, concorrentes da Amazon, né? Então, eu quero falar assim, a Amazon tem que ter mais concorrentes nessa questão de mercado online de comprar várias coisas aí. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que os dados são da pessoa e ela tem que transacionar com a Amazon. Tá? Veja, eu dei a propriedade dos dados, mas quem transaciona sou eu, né? Provavelmente, se a Amazon dizer assim, para ter Amazon Prime e receber os bens lá, os produtos que eu compro com entrega gratuita, você tem que abrir mão dos seus dados, não vai mudar muita coisa, né? Em termos de mercado. Porque eu dei o direito do cara ser dono dos dados, ele transacionou sem dar muito valor para aquilo, porque, na verdade, ele quer se manter tendo aquelas vantagens e ficou por isso mesmo. No caso dos bancos, é interessante o Open Banking, porque, por um lado, os dados podem ser tanto a garantia de maior concorrência no setor, como de pouca concorrência, né? De maior concentração. Por quê? Porque as empresas aí que trabalham com fintechs e uma série de inovações e de desbancarização, de alguma forma, né? Elas são empresas que não têm aquela lógica de um banco tradicional. São empresas focadas em TI, né? Focadas em informação e dados, né? E elas trouxeram uma grande desafio ao aumento de rentabilidade no mercado bancário e financeiro brasileiro. Por outro lado, né, qual que é o grande medo muitos bancos falam assim, né? O meu medo não são as fintechs, são as big techs, né? Então, meu medo não é as fintechs avançarem muito e desbancarizarem, né? Meu medo é chegar uma empresa que tem muitos dados e transformar isso em um ativo financeiro e entrar no mercado bancário, né? Como a Amazon, como o Facebook, como o Google, assim por diante. Então, esse é um problema. E a portabilidade é importante, né? Então, se eu disser assim, e aqui também tem visões bem diferentes, né? Se eles pegarem, tem uma... Hoje está no momento da eleição norte-americana ali, tem uma candidata que não virou candidata democrata, mas é Elizabeth Warren, e ela tinha uma proposta lá, é que esse ano o antitrust voltou a ser um tema debatido aí na eleição norte-americana, ela tinha uma proposta lá na plataforma dela, que era dizer que algumas plataformas são essential facilities, né? Ou seja, são instalações essenciais. Portanto, os dados têm que ser compatíveis. Então, todo mundo que quer eu tenho que pegar meu dado, não só ter meu dado te deu o poder de dizer se você pode usar ou não, mas eu tenho que ter o dado no arquivo. Por exemplo, meu histórico da Amazon, tem que ter esse dado num arquivo, e esse arquivo tem que poder ser repassado para outras empresas por mim. Então, interoperabilidade. Interoperabilidade. E aqui vai ter um custo significativo, como se comentou, né? Porque aí alguém vai ter que pegar esse dado, e no caso, por exemplo, seria a plataforma, na proposta dela, né? E me entregar num formato que eu possa repassar para, sei lá, para uma empresa concorrente, né? Eu vou repassar aqui para Submarino aqui no Brasil, o mesmo dado, sei lá. E aí essa empresa vai ter acesso ao mesmo histórico que eu tenho lá na Amazon e poder fazer boas sugestões de produtos. Quando eu compro um livro, ela me oferece 2 bem legais, tem muito a ver com isso, e assim por diante, né? Então, isso tenderia a aumentar a concorrência. Por outro lado, se eu tornar isso daí um ativo, né, você tem um problema aí também de privacidade. Esse é um assunto complexo, mas bem interessante. Eu sei que tem muitas perguntas aqui no chat, até me perdi para ver todas aqui. Não sei qual que eu começo aqui. Se vocês quiserem aproveitar e falar, porque talvez seja mais fácil. Alguém apresentou ficar disponível? Eu mandei para o pessoal aqui do INP, eles podem passar para vocês. Tragédias comuns. Existem indicadores de custo-transação no Brasil? Alguém me perguntou aqui, o Marco. Veja, existem, né? Se a gente pensar em uma série o custo Brasil, boa parte dele é custo de transação, né? Uma parte dele é custo de transação.
Tem custos lá que não são puramente custo de transação, por exemplo, incerteza às vezes não é só custo de transação, mas custos como, por exemplo, custos burocráticos para abrir uma empresa. Então, lá no Custo Brasil, estão lá no Doing Business, por exemplo, e são custos de transação, né? É lógico, que país tem custo de transação baixo? Um país, por exemplo, no qual o sistema de mercado funciona sem necessidade de muitas preocupações, seja porque a imposição dos contratos é barata, e ela é barata. Quando que ela vai ser bem barata? Quando tiver pouco descumprimento, ou tiver pouco comportamento que a gente chama de oportunista, né? O Williamson tem esse conceito lá. O que é oportunismo? É distorcer as informações ou as cláusulas contratuais em seu favor. Né? Exemplos aí que costumam se dar. Sei lá, uma transação no Japão tem menos chance de dar problema em termos de descumprimento do contrato, de oportunismo que no Brasil. Então, você tem que criar menos mecanismos de governança, mecanismos mais baratos, eles resolvem. Tem os custos burocráticos, né? Esses daí dá para, né? Acho que dá para mensurar. Tá? Custo de transação, idêntica àquela Renato Dalzouti. Aquele conceito aplicado a juros compostos. Tabela Price. Aqui, assim, veja, o custo de eu monitorar, de eu incentivar ele é um custo que pode ser significativo, né? Ele vai existir quase todo o contrato. Tá? Mas outra coisa que tem que se entender é que esses custos eles não resolvem 100%. Né? E aqui tem uma lógica que vocês vão, acho que trabalhar talvez na próxima aula com o professor Luciano Tim, né? Mas, assim, em geral, as relações contratuais são trabalhadas com um instrumental que eu não falei aqui hoje, porque o foco era termo de Coase, que é o agente principal, né? Então, assim, quando eu passo uma tarefa para alguém, essa pessoa é o meu agente. E aí, todo monitoramento, incentivos, eles têm limites, né? Eles sempre têm um que a gente chama de perda residual, que é uma situação no qual a parte desvia. Tá? Posso pegar um exemplo que me parece bem ilustrativo, que é o seguinte exemplo. Eu vou proibir as pessoas de acessarem redes sociais do computador do trabalho. Se alguém lembrar, muito antigamente, aí, quando não era tão comum o celular, você ia lá num órgão lá, trabalhar no seu computador, tinha uma barreira, uma série de redes sociais aí. Né? E você não conseguiria entrar. Logo, as pessoas criaram maneiras de furar essas barreiras. Né? Se tinha algumas situações que o cara conseguia fugir dessas proibições de acessar sites. Depois o que aconteceu? Veio o celular. Aí você fala assim, não pode, como o cara pode acessar o celular dele? Pode. Se eu aumentar o monitoramento disso daí, colocar uma câmera em cima dele, veja, até pode, mas o cara vai conseguir acessar quando ele for numa situação no qual tem um ponto cego lá da câmera. Então, o custo de monitoramento sempre vai existir, né? Assim, ele vai existir e nunca vai ser 100%. A questão é que quanto mais oportunismo eu tiver, quanto mais eu tiver que impor mecanismo para fazer isso, mais custo de transação vai existir. Né? Aqui alguém perguntou contribuição e eventual recebimento de benefícios, para não constituir créditos comuns. É assim, você tem situações nas quais, lógico, eu incorro no custo do bem. E eu tenho compartilhamento dos benefícios e, assim, você tem copropriedade, pode acontecer isso, né? Você investe menos, mas ganha uma parte igual ou até maior do benefício gerado. Isso não necessariamente é um problema se isso for acordado previamente. Então, através dos comuns, a ideia é qual eu pego carona mesmo, né? Eu não incorro no custo e ganho benefício. Tá? Qual que é o exemplo tradicional de freerider aí? Contrafação de marca, né? Então, eu faço lá uma bolsa Louis Vuitton, mas, veja, eu não investi na produção, na marca, né? Eu coloco lá, vendo, utilizando aquela marca sem correr no custo daquilo. Outro exemplo bem típico. Intervenção excessiva de órgãos de controle em contratos de PPP e concessões gerem segurança jurídica, portanto, aumento dos custos de transação. Aqui é uma coisa bem legal, mas realmente, né, insegurança jurídica gera custo de transação, porque insegurança demanda o quê?
mecanismos de governança, demanda que eu crie, ou que eu crie, se for uma situação, posso ter que ter um mecanismo como arbitragem, que é um mecanismo eficiente em uma série de situações, mas pode ser é um custo a mais, é um custo adicional, e pode ser custoso em alguns casos. Se eu tenho o risco do Estado, por exemplo, fazer alguma coisa, intervir de forma excessiva, eu tenho que aumentar a minha taxa de lucratividade, né, para compensar esse risco. Eu tenho que, por exemplo, incorrer num custo no sentido de criar um mecanismo para me proteger. Né? Esse mecanismo pode ser, por exemplo, tentar gerar uma perda para o Estado se ele intervir de forma excessiva. Posso, né, usar uma série de mecanismos. Tudo isso, todo mecanismo que eu criar vai ser um custo. Né? Ele pode ser um custo que melhore de forma significativa o cumprimento do contrato e, portanto, vale a pena, né? Mas, assim, se esse insegurança não existisse, o mecanismo não precisaria existir também, né? Ou poderia ser menos robusto, e daí seria mais barato. Né? Então, gera insegurança, gera custo de transação. Veja, aí alguém perguntou se não tem eficiências, as ineficiências do mercado de carbono, né? Lógico, o mercado pode ter uma série de ineficiências aí, né? Mesmo sendo um mercado artificialmente criado, né, de alguma forma. A ideia é um pouco que essas ineficiências talvez sejam menores do que o Estado decidir quanto cada empresa individualmente pode emitir de poluição. Solução, né, perfeita não existe, né? Até o próprio Coase sempre trabalhava essa ideia. E isso está no Williamson depois, né? Você tem que comparar soluções factíveis no mundo real. O mercado perfeito não existe, o Estado perfeito também não existe. Né? Então, assim, o Estado regular e decidir sozinho provavelmente vai gerar rent seeking, né? Interesses especiais, captura, e vai dar problemas. O mercado decidir também gera problemas. E aqui, assim, você pode ter intervenções que geram ineficiências, você pode ter um controle do Estado que não dificulta a transação, mas você pode ter sistemas de mercado que foram... Assim, todo incentivo criado, ele pode ser muito inteligente, né? Muito bem feito, mas ele pode dar errado por alguns motivos. Seja porque, por exemplo, você cria um sistema de incentivo muito sofisticado, que está muito sujeito a você ter impactos de variações pequenas de premissas que você adotou, e aí dão errado, né? Porque você não consegue modelar bem o mundo real, isso daí gera problemas. Vamos pegar um exemplo recente aí. Esse ano, o Prêmio Nobel de Economia foi para 2 autores que construíram a teoria dos leilões, né? Trabalharam na teoria dos leilões. Tá? O Milgrom e o Wilson. Né? Esses 2 caras criaram vários leilões aí com alta sofisticação em termos de incentivos para as partes. Né? Mas mesmo nos leilões que eles criaram, como, por exemplo, o leilão de espectro, nos Estados Unidos, lá, que a Federal Communications Commission, né, faz lá para o espectro de rádio, TV e tal. O que acontece? Você teve depois uma série de estudos sobre situações nas quais o Estado perdeu dinheiro, ou poderia ter ganho mais dinheiro, porque algumas pessoas pegaram a manha de utilizar o mecanismo a seu favor. Tá? Então, né, o mecanismo pode ser bem feito, mas ele não está sujeito a tanto problemas oportunistas quanto problemas de implantação, né, de desenho e até a comportamento, até digamos, a esperteza humana aqui que pode prevalecer. Aqui alguém perguntou, Diogo Batista, Lindbe, elementos econômicos com custo de transação passam a ser obrigatórios. Sim, né, se você for pensar no análise de impacto regulatório, tanto na análise de impacto quanto na análise de resultado regulatório, né? Tanto quanto você faz a regulação, quando você depois avalia ela, depois de um período no qual ela já está implementada, isso vai ter que estar dentro da análise de impacto regulatório. Por exemplo, se a norma determinou uma tecnologia, se a norma impôs que tenha que constar um documento, uma certidão, se a norma impôs que tenha se produzir um laudo, isso tudo é custo.
transação vai constar lá. Se a norma, por exemplo, criou uma vantagem para as empresas que já estão no mercado, porque ela exigiu experiência, isso é um custo para que eu tenha novos entrantes, isso também vai ter que estar lá, pode ser visto como custo de transação para as empresas entrarem no mercado, né? Assim por diante. Então, isso vai estar lá, vai. Se a análise regulatória for bem feita, né? Se ela não for só um documento formal para constar, vai. A questão dos custos de transação poderiam ser utilizados como critério de proporcionalidade em sentido estrito. Então, aqui, né, em geral, o pessoal que trabalha na análise econômica não é muito fã de neoconstitucionalismo e tal, mas vamos lá. É relevante você pensar e trazer, porque, assim, uma coisa é a gente discutir aqui argumentos econômicos, outra coisa é a gente trazer para a decisão judicial, né? E aqui a LINDB e a Lei de Liberdade Econômica, elas, para mim, são uma porta aberta para os conceitos econômicos entrarem nas decisões judiciais e regulatórias, tá? Mas veja, eu acho que como elas vão entrar, ainda estamos a ver, né? Depende um pouco de como as coisas vão se comportar. Por quê? Porque se até numa decisão, por exemplo, da ANEEL, da Anatel, ou do CAD, ou da CVM, eu possa ter mais facilidade de encontrar conceitos econômicos claramente expressos, ou até gráficos, dados, curas de oferta e demanda, impactos da rivalidade daquela concorrência no preço final daquela norma que impôs o custo de transação, na decisão judicial isso é mais estranho para a gente, né? Isso foge ao nosso padrão argumentativo. E aqui eu acho que é uma coisa que eu tenho bem claro, né, para mim, que é uma coisa que eu quero ver como vai acontecer nos próximos anos, e até interesse de estudar e publicar, e aprofundar esse debate aqui, que é como que o juiz, quando for julgar uma ação que tem uma análise de hipótese regulatória bem feita, que tem conceitos econômicos bem robustos, se ele vai importar esses conceitos para o seu processo de dar razões, né, a sua decisão, de justificar, aí para usar uma terminologia do direito, né, no plano da justificação da decisão, né, se vão encostar esses conceitos ou se ele vai insistir em uma argumentação mais formal, magisterial, no sentido de dizer assim, ó, veja, tem aqui o estudo exigido pela lei, o conteúdo do estudo não me interessa. Ou não vou entrar no mérito desse estudo, né? Então, assim, esse é um grande ponto, porque, com certeza, fazer o estudo importará em conceitos econômicos, mas quando eu tiver, por exemplo, um questionamento desse estudo, uma decisão judicial que envolva discutir se o estudo está bem feito, ou se o estudo é suficiente ou não, né? O juiz vai entrar vai ter condições de acompanhar esse mareado de conceitos econômicos, vai importar isso para a sua decisão. Eu vou pegar uma decisão do STJ, do Tribunal de Justiça, do TRF, vou encontrar lá custo de transação, conceito de custo de transação, mensuração de custo de transação, e eu vou daí ter um processo de incorporação desses argumentos consequencialistas, desses conceitos econômicos no processo de decisão judicial. Se isso acontecer, eu vou ter um boom de análise econômica muito legal, né? Agora, se vai acontecer ou não, cenas dos próximos capítulos. Não dá para dizer assim, pelo menos eu não tenho como dizer assim, é uma questão de previsão do futuro, né? Não sei se vai acontecer, mas se acontecer, a gente vai ter muitos cursos de análise econômica, porque isso vai estar no dia a dia de todos os advogados, dos juízes, de uma forma ainda mais presente, né? E aí, se isso vai ser usado como proporcionalidade, veja, é legal porque se a gente vamos pegar aí um autor jurídico bem tradicional, essa discussão de princípios constitucionais, né? Pega lá autores, né? O Alex, por exemplo, se a gente lembrar o Alex no livro dele lá, sobre princípios constitucionais e ponderação de princípios, ele tem lá uma fórmula, se alguém for lembrar, o livro do Alex, né? Tem lá uma fórmula sobre como fazer a ponderação, né? E essa fórmula diz lá que eu tenho pesos para as coisas, né? É que os pesos são bem subjetivos, né? Porque eu dizer assim, necessidade, né? Se essa norma é necessária ou não, isso é realmente subjetivo, qual que é o peso que isso tem, é subjetivo. Mas eu poderia importar essa ideia de que, por exemplo, se os benefícios compensam, né? Se é proporcional àquela norma, como custo de transação, poderia. A lógica é mesmo, concordo com você, assim, né? A sociedade é parecida, né? Veja, vamos pegar uma decisão aí
um tempo atrás aí, talvez, né? Eu imponho, por exemplo, uma questão de proibição de gordura trans na comida. E aí o judiciário vai julgar, o STF vai julgar se essa norma é constitucional ou não. E vai fazer um juízo de proporcionalidade de sentido estrito em termos de ganho, em termos de norma, essa norma gera ganhos, né? É proporcional ao custo que ela gera para a produção de alimentos, para a livre iniciativa, em contraposição ao direito à saúde. Então, eu posso trabalhar isso como uma ideia de custo de transação, de alguma forma? Posso, né? Essa norma gera um custo, né? Eu vou ter que trocar uma série de ingredientes de uma série de produtos, tá? Né? Vou ter que, né? Talvez fiquem piores em termos de gosto, ou, né? Mas vão gerar mais saúde para a população. Talvez eles sejam mais caros. Isso vai gerar um problema em termos de eu ter que aumentar preço, assim por diante. Mas eu poderia usar, sim, né? A questão é saber se os juízes vão fazer isso, mas eu poderia usar. Concordo com o Diogo Batista aqui. Aqui alguém está perguntando das leis das patentes. Então, lei das patentes aqui, né? Questão de patentes. Assim, patente, vamos pensar primeiro assim. Questão de patentes, né? É uma questão importante de inovação, por quê? Porque você gera investimentos. Veja, aqui você tem uma externalidade clara, né, na inovação, se ela for bem feita, né, se ela existir e é positiva, né? Então, se eu produzo um bem, né, o cara que produziu o avião, né? Então, tem uma patente porque eu inventei o avião. Veja, então, você gerou uma série de redução de custos, de ganhos para uma série de setores de economia, mas você não consegue cobrar todos esses custos, você cobra pela produção do avião, né? Então, a patente, né, a inovação tecnológica gera um spillover, né, um efeito de transbordamento, e gera uma externalidade, né, positiva para toda a economia. Tá? Então, a inovação, a patentear aquilo lá, além de ser um incentivo à inovação, era uma forma de reter ganhos que, a princípio, vão ser dispersos na economia, né? Porque várias pessoas terão benefícios pessoais, vários setores terão ganhos aí se tiver uma inovação bem positiva, assim, digamos. Tá? Aí você alterar, né, discussão que está lá, sobre a alteração do... Eu confesso que eu não estudei bem esse caso especificamente, eu não sou não é bem meu foco de pesquisa no momento, a questão de patentes, né? Mas veja, se você pegar discussões sobre pipeline, coisas assim, de patentes e alterar... Você vai alterar o direito de propriedade, vai voltar para aquela discussão que a gente fez de que o direito de propriedade não é sempre tão facilmente delimitado, né? E se alguma pessoa entender, né, que isso daí vai ter uma lógica de expropriação do direito de propriedade, isso vai afastar investimentos com certeza, né? Vai impedir, porque o sistema de mercado transacionava aqueles bens e aquelas patentes partindo da premissa que ela estava delimitada de uma certa forma. Se eu anulo esse artigo aí de patentes, e digo aquelas patentes, né? Se eu não estiver enganado, as patentes que vêm do exterior ali, foram aceitas no Brasil, né? Por exemplo, patente de medicamentos, que até 96 não aceitava, depois foram aceitos no acordo TRIPS, assim por diante. Se eu tiver essa alteração de prazo e tal, gera uma incerteza, gera. Tá? Eu não sou um especialista assim, para dizer em termos jurídicos da lei, mesmo interpretação da lei, se essa discussão faz sentido assim, em termos constitucionais. Mas em termos de impacto econômico, se as pessoas transacionavam baseado naquele artigo constitucional, vai gerar incerteza, sim. Vai gerar mais custo de transação, sim. Tá? Alguém? Agradeço aí quem mandou, me parabenizou, mandou agradecimentos. Mais alguma pergunta aí que alguém queira fazer, ou que não está aqui, eu me perdi aqui lendo o chat? Acho que encerramos as perguntas, né, professor? E aí Só agradecer, professor, porque foi excelente a exposição, um tema super relevante para o momento, inclusive. Obrigado aí pela exposição.
Obrigado a você pela atenção, pelo seu tempo aí hoje à noite. Certo, já são 8h43 agora, então podemos encerrar a aula. Rendeu bastante, o pessoal interagiu bastante, então foi bem legal. Podemos encerrar, professor. Beleza, então muito obrigado, boa noite a todos e bom resto de curso aí para vocês. Um abraço. Eu desligo aqui? Não, pode deixar que eu desligo. Tchau, pessoal, boa noite e até a próxima aula amanhã.